Muito boa noite a todos vocês. Graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa leitura orante dos Salmos. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai contemplar o Salmo de número 108. Você que está nesse momento interagindo, mas que está aí do outro lado, participando exatamente no momento dessa transmissão, seja muito bem-vindo. Você que vai ver esse vídeo em outro momento, seja igualmente bem-vindo. Não seja apenas um ouvinte da leitura orante, seja um participante. Aplique aquilo que você tem aprendido no seu dia a dia, para a sua devocionalidade pessoal. Aquelas pessoas que talvez estejam, por ocasião, entrando em contato pela primeira vez com a leitura orante. Eu vou deixar aqui um roteiro bem simples para que você entenda como ela funciona. A ideia é aprendermos a orar de acordo com as orações da Bíblia, em sintonia com elas, sabendo que essas são orações inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então a leitura orante, ela faz a leitura do texto sagrado de maneira pausada. Depois a gente se aplica a um momento de silêncio para que a gente possa calar as vozes dos nossos pensamentos e tentarmos meditar interiormente naquilo que a palavra de Deus tem nos revelado, para em seguida a gente fazer uma interpretação devocional desse texto com algumas aplicações para a nossa vida. Então é bem simples, dá para qualquer pessoa fazer, né? A gente precisa, sobretudo, do auxílio do Espírito Santo de Deus, porque ele é quem nos faz conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então nós rogamos ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco em todo esse momento. Seja bem-vindo você que está participando pela primeira vez. Deus te abençoe. O Salmo 108, que você tem aí na sua Bíblia, pode abrir, não importa se a sua versão é diferente, a gente usa a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, mas você pode ter uma outra versão e fazer acompanhar também nessa outra versão. Fique à vontade, não há nenhum problema com isso, tá? É um salmo que tem apenas 13 versos, é um salmo que faremos uma leitura, e essa leitura eu gostaria que você prestasse bastante atenção às palavras que estão sendo dirigidas pelo salmista, porque elas são palavras que são de um coração que está alegre e que entoa cântico de louvor a Deus e que lembra dos feitos de Deus, tá? Que Deus nos conduza nesse momento. Salmo 108. Você vai ver que a Sociedade Bíblica pôs aí, na versão que a gente usa, um título que diz o seguinte: Deus concede vitória ao seu povo. Deus concede vitória ao seu povo. Vamos fazer juntos a leitura? Vamos lá. Cântico, Salmo de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom?
Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Esse é um salmo que muito provavelmente você percebeu que alguns trechos desse salmo já foram lidos em outros salmos. Do verso 1 aí até o verso 5, a gente vai ter trechos do Salmo 57. E aí, se você for mais um pouco aí para frente, né, do verso 6 até o verso 13, a gente vai ver um trecho inteiro do Salmo de número 60. O que a gente tem aqui? É uma reaplicação desses salmos para um novo contexto. Estamos agora no quinto livro dos Salmos. A gente já sabe disto, que os Salmos eles não são um livro só. Eles são 5 livros que provavelmente seguem a ordem dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse salmo, que é o Salmo 108, está no início deste quinto livro dos Salmos, que é o último dos livros dos Salmos presentes no cânon bíblico. O que a gente tem aqui neste quinto livro? É o povo voltando à terra prometida. É o povo agradecendo a Deus pela sua fidelidade. É o povo entendendo que foi a mão forte do Senhor que os reconduziu até Jerusalém para reocupar a terra que o próprio Deus o havia entregado. Então a gente tem aqui um coração que se alegra, que canta de júbilo louvores ao Senhor. É um coração repleto da alegria de perceber um novo dia, um novo alvorecer na vida do povo. Temos aqui uma renovação da esperança. Temos aqui um sentimento de algo que está para acontecer num novo tempo em que a fidelidade de Deus se manifesta de maneira clara ao seu povo. Muito provavelmente, como povo de Deus em nosso tempo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, já tenhamos vivido situações adversas, já tenhamos passado por momentos difíceis ao longo da nossa história. Momentos até em que nos fazia refletir se conseguiríamos ou não continuar, não é? Se as promessas de Deus elas haviam falhado e nos faziam até duvidar da fidelidade do Senhor. Como seres humanos falhos que somos, imperfeitos, por vezes pensamentos que são contrários ao que foi expressamente dito por Deus passam a ocupar a nossa mente e a gente passa a duvidar. Nesses tempos de adversidade é comum em que tenhamos uma ideia de que Deus parece estar ausente, parece não estar presente dando vitória ao seu povo. O fato é que esse sentimento, por vezes, ocupa o nosso coração, se formos honestos diante de Deus. Mas ainda assim, observe como o salmista fez,
ao buscar a Deus nesses salmos que foram atualizados no Salmo 108, que é o Salmo 57 e o Salmo 60. Agora, esse salmo é reinterpretado para um novo momento em que a fidelidade de Deus está patente, né? O povo já está de volta à sua terra por um ato da graça, da misericórdia e do amor de Deus, por um ato sobrenatural de Deus, né? A gente já viu sobre o edito de Ciro, né? Que fazia com que o povo pudesse voltar do exílio babilônico para Jerusalém. E agora, habitando esse lugar, o povo se dá conta de que a promessa de Deus está de pé. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você tem passado na sua vida momentos difíceis. Saiba de uma coisa: esses momentos difíceis, eles não são capazes de impedir que as promessas de Deus se concretizem. Esses momentos difíceis, eles podem até nos perturbar interiormente. Esses momentos difíceis podem até fazer com que, por hora, percamos o foco. Mas esses momentos difíceis são incapazes de nos tirar a vitória que Deus tem preparado para as nossas vidas. A questão é, precisamos, nos momentos difíceis, descansar na providência de Deus. Por mais carrancuda que ela seja, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, por mais difícil que essa providência possa nos aparentar, mas ainda assim sabemos que Deus é o Senhor de toda a história e Ele tem um povo com o qual Ele fez uma aliança por meio de Jesus Cristo. E esse povo Ele conduzirá em vitória. Como disse Jesus, as portas do inferno não poderão impedir o avanço da igreja. Não é verdade? Então temos nesse salmo um sentimento de esperança renovada. E eu gostaria que esse sentimento também ocupasse nosso coração desde já. Sabendo que Deus cumpre as suas promessas, sabendo que Deus não falha, sabendo que Deus não nos abandonará, sabendo que Deus é o Deus que intervém poderosamente, miraculosamente, sobrenaturalmente na vida do seu povo para manter de pé as suas promessas e os seus decretos. Então, é esse o motivo que talvez fez com que esse salmo fosse compilado nesse quinto livro, para que o povo pudesse dar contas da grande fidelidade de Deus, naquilo que foi escrito pela pena do salmista Davi, e eles pudessem também se regozijar. Observe que esse salmo tem uma estrutura muito simples. Do verso 1 aí ao verso 5, a gente tem aqui claramente uma ação de graças a Deus, né? O salmista se volta a Deus em louvor e ação de graças. E dos versos 6 em diante, vai existir aí um gênero de lamento, mas é muito mais para trazer para o leitor desse salmo neste momento a ideia de que Deus está cuidando. Foi Ele que estabeleceu todas as coisas. Foi Ele que deu a terra prometida a Israel. É esse Deus que mantém viva e acesa a chama. Então o povo de Deus não precisava ficar esperando em homens aquilo que o próprio Deus garante para eles. Deus é quem faz com que o povo faça proezas. É Deus que faz com que ele possa retomar, se apropriar da terra que ele mesmo concedeu ao seu povo. Então, vamos partir aqui para alguns pontos desse salmo. A primeira coisa é a firmeza com que o salmista diz está seu coração em Deus. Olha só aí no verso 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ele está dizendo que o motivo de seu coração estar firme não é a sua própria capacidade de torná-lo firme. É o fato de que a confiança do salmista está posta não no seu próprio coração, não na sua própria habilidade, poder,
Estamos falando do rei Davi, não na sua própria glória, mas na glória de Deus. A sua confiança está posta na pessoa certa. A sua confiança está dirigida ao único que é capaz de garantir firmeza ao seu coração. E o único capaz de garantir firmeza ao coração do salmista é o próprio Deus e não o salmista. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. A gente precisa ter uma clara noção de que Deus é quem nos dá condições de termos a nossa fé dirigida a Ele, a nossa confiança dirigida a Ele. Se depender de nós, meus irmãos, seremos muito, mas muito incapazes de exercitar essa confiança. Mas se Deus, por sua misericórdia, agir em nosso coração, Ele promoverá dentro de nós uma ação de confiança que é dirigida a Ele mesmo. A nossa fé é um dom de Deus. Nosso coração precisa estar firme em Deus, mas para ele estar firme em Deus, precisamos que Deus capacite-nos, regenere o nosso coração, transforme o que há dentro de nós em algo novo, para que não vivamos nesse terreno pantanoso e enganoso do nosso coração. Não sejamos autoconfiantes, mas tenhamos a nossa confiança dirigida à pessoa certa, que é Ele próprio, o nosso Deus. E por causa da firmeza do coração, por causa da ação de Deus em coração do salmista, o salmista ele canta e entoa louvores de toda a sua alma. O louvor, que é esse salmo, que é um cântico, é entoado de maneira integral. Não é um louvor apenas da boca, não é um louvor apenas da aparência, não é um louvor apenas da liturgia seca, é um louvor genuíno, é um louvor que envolve todo o ser do salmista. E a gente precisa entender isso, um coração regenerado, um coração alcançado pela graça de Deus, um coração ocupado pela confiança em Deus. É um coração também que exercita esse louvor em gratidão a Deus, em adoração a Deus, não de maneira teatral, superficial, mas de maneira profunda. É um coração que resplandece a glória de Deus. Que possamos, irmãos, ter um coração semelhante ao coração de Davi. Um coração que sente prazer de estar na presença de Deus. É um coração que dirige a confiança a Deus, um coração que está repleto de gratidão por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele tem feito. E ele diz assim, ele diz muito mais. No verso 2 ele diz assim, despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Imaginem a cena de alguém que acordou de madrugada, antes mesmo que o sol nascesse. E alguém que começa a compor esse salmo. Né? E ele está querendo que antes mesmo que o sol surja no horizonte, essa composição esteja pronta. E que essa canção seja uma canção de louvor ao Deus que renova as esperanças do seu povo. Seja uma canção do Deus que faz com que o novo restabeleça a sua aliança com esse povo. O povo de Israel agora estava em Jerusalém, agora estava no lugar onde Deus estabeleceu para eles. Agora ele tinha um novo tempo à frente, que não era mais um tempo de cativeiro. Deus, irmãos, Ele também faz isso em nossa vida. Ele nos traz tempos de refrigério. Embora vivamos nesse mundo, conflitos
e a adversidade. Sabemos também que Deus proporciona para nós momentos de descanso e regozijo. Deus estabelece novos tempos. Há tempos difíceis, há tempos trabalhosos, mas há tempos também de gozo e de alegria. A nossa vida ela não é um contínuo só de aflições. Aqueles que vivem uma vida com Deus, por mais que eles sofram aflição, a presença de Deus supre as suas necessidades. Por mais que eles sofram perseguição, em casos muito específicos, da igreja perseguida no mundo, ainda assim, a graça de Deus se torna evidente a estas pessoas, para que elas possam suportar essas dificuldades, vencê-las por meio da fé. Então, estamos aqui convictos de que Deus é o Deus que renova as nossas esperanças. Deus é o Deus que faz com que um novo dia possa surgir na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família. E basta uma palavra do Senhor. Basta uma ação de Deus para que todas as coisas se façam novas. Para que as coisas velhas que nos trazem lembranças dolorosas, que nos trazem sentimentos que são sentimentos de tristeza e angústia, passem e que tudo se faça novo. Deus está conosco. Não fique inquieto, não fique desesperançoso ou desesperançosa, porque Deus, ele renova a nossa esperança a cada dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso o salmista está aqui antecipando até mesmo o alvorecer em louvor e gratidão. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que mesmo que esse novo dia ainda não tenha chegado para você, tome uma atitude semelhante à do salmista. Antecipe. Antecipe esse novo dia, já agradecendo por aquilo que Deus irá fazer. Esse é um exercício de fé, meus irmãos. De fé. Sabendo que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Vamos dar continuidade aqui, porque o salmista diz o seguinte: render-te-ei graça entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. O salmista ele está dizendo que a sua adoração, ela não é apenas uma adoração do seu ambiente privativo. A sua gratidão não é uma gratidão apenas em segredo a Deus, mas que aquilo que ele faz e aquilo que ele devota a Deus em gratidão é algo que ele quer que alcance outros povos, outras nações. Ele quer que seja notório, ou notórios, sejam notórios, os feitos de Deus sobre a vida de seu povo. Então, ele está dizendo assim: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. E aqui a palavra Senhor é o Deus da aliança. Render-te-emos graças, ó Senhor Deus. Cantar-te-emos louvores entre as pessoas. Louve ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor, minha irmã. A gente tinha um hábito, os cristãos, de louvarem a Deus em até momentos que eram momentos difíceis. A gente vai ter relatos de cristãos que foram martirizados na perseguição de Roma, lá no primeiro século, que louvavam a Deus ao serem entregues aos leões, às feras. E ao louvarem a Deus, eles davam testemunho, por meio do seu martírio, de que eles sabiam que algo melhor da parte de Deus tinha para eles. O escritor aos Hebreus diz que alguns desses homens e mulheres que estão registrados lá em Hebreus, no capítulo 12, esses homens e mulheres,
o mundo não era digno deles, né? Pessoas que exercitaram a sua fé em Deus, a despeito das adversidades. Muitas dessas pessoas não viram em vida o cumprimento das promessas de Deus, mas creram, porque sabiam que Deus tinha preparado para eles algo maior. Precisamos exercitar a nossa fé, meus irmãos. Não nos acanhemos de louvar a Deus diante das pessoas, de cantar louvores ao Senhor. Não deixe de fazer isso, minha irmã, em casa. Liga o seu radinho. Radinho é coisa de gente da minha idade, né? Mas ligue o seu streaming. Coloque aí uns louvores, comece a cantar também louvor a Deus enquanto você faz as suas atividades. Meu irmão, ponha aí um fone de ouvido em algum momento que esteja fazendo exercício e louve a Deus. Não tenha vergonha, não se acanhe, para que pessoas saibam que existe um Deus que merece louvor e adoração e que os nossos lábios estão a serviço desse Deus. Ademais, a gente tem o seguinte aí no verso 4, né? Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, disse o salmista, e a tua fidelidade para além das nuvens. Olha que coisa interessante. Irmãos, ele está dizendo que Deus, a palavra misericórdia aqui reside, amor inabalável. O amor inabalável de Deus é imenso, é imenso. E a sua fidelidade, que é met, pode ser traduzida também como verdade. O seu amor e a sua verdade estão presentes sempre, sempre e sempre, e de maneira grandiosa, de maneira majestosa na vida do seu povo, mesmo como o seu povo não consiga enxergar, mas estão presentes sobre nós a misericórdia e o amor de Deus. Estão presentes sobre nós a verdade de Deus, nos trazendo a realidade da sua fidelidade, da fidelidade que Ele tem por meio da aliança que Ele fez conosco. Temos isso aqui patente neste salmo. E aí ele diz assim: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos." Aqui, meus irmãos, não é que nós, ao dizermos ser exaltado a Deus, Deus será exaltado por conta do nosso louvor. Mas isso é um ato da condescendência de Deus para conosco. Deus permite que o exaltemos. Nosso louvor, e ao tributarmos exaltação a Deus, isso não deixa Deus mais exaltado do que Ele já é. Ele é exaltado, Ele é sublime, Ele é acima de tudo e de todos. Mas isso faz com que o nosso coração reconheça quem é o Deus com quem nós nos relacionamos. Precisamos sim exaltar a Deus. E essas expressões, muitas vezes, existem pessoas que ficam se apegando a algumas coisas como se fossem zelosos, né, pela teologia mais pura, e às vezes ficam modificando alguns cânticos como se tivessem a pretensão de consertar algo que esteja errado, né? A gente diz assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus, um louvor, né? Aí a gente diz assim: coroado estás, ó Rei Jesus. Então ele está coroado. Mas quando dizemos coroamos, não estamos dizendo que estamos colocando a coroa em Deus. Isso é uma linguagem poética, meus irmãos. Isso quer dizer que atribuímos a Deus o senhorio de todas as coisas, o governo sobre todas as coisas. Atribuímos a Deus o reinado sobre todas as coisas. Estamos aqui, por meio daquilo que o salmista tem nos revelado, sendo convidados a entronizarmos Deus em nosso coração. Esse coração, para estar firme e continuar firme, Deus deve estar entronizado em nossos corações. Que isso aconteça conosco, porque esse Deus é fiel, porque a terra inteira está cheia da sua glória e da sua majestade, porque esse Deus é o Deus que nos ama e nos livra
É o Deus que nos salva com o seu poder, é o Deus que nos responde com atos libertadores de salvação, como fez com o povo de Israel, tirando do cativeiro babilônico e levando para a terra que ele havia pré-estabelecido para esse povo viver. Aí, meus irmãos, há algo especial de Deus para nós. Porque, como povo de Deus, como igreja de Deus, sabemos que a libertação que Deus nos propiciou foi muito mais do que uma libertação geográfica, de um cativeiro de uma determinada nação para uma terra física simplesmente. Foi uma libertação espiritual, sobrenatural, porque vivíamos escravizados pelo pecado, mas fomos resgatados pela mão forte do Senhor, que nos livrou do domínio do pecado, para vivermos uma liberdade por meio de Cristo Jesus, que nenhum outro pode nos conceder. A salvação, meus irmãos, é um ato da condescendência de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que, pelos nossos próprios méritos, o buscamos e garantimos por meio de um relacionamento que nós desenvolvemos a salvação, mas é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus quem se humilha, se faz um de nós em Cristo Jesus e vai até a cruz se oferecer em sacrifício por nós, para receber sobre si aquilo que seria a justiça de Deus contra o nosso pecado. Então, a salvação de Deus, meus irmãos, exala esse amor inabalável. A salvação de Deus esplende, resplandece a sua glória para que aqueles que antes estavam apartados desse relacionamento, viviam longe da glória de Deus, possam ser atraídos a este relacionamento por meio de Cristo Jesus. A resposta de Deus para a salvação do homem já foi dada. A resposta de Deus é Cristo. E aí, meus irmãos, de aqui em diante, aparece uma frase que diz o seguinte: disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. O que o salmista está resgatando aqui? Uma promessa de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus nos prometeu a terra. Aí a gente tem Siquém de um lado do Jordão, Sucote do outro lado. E nessa Transjordânia a gente tem algumas tribos. Efraim e Manassés de um lado, né? Então, assim, a divisão da terra prometida, ela traz essas nuances onde o povo de Deus foi alocado naquele lugar e as tribos de Israel foram ali divididas para ocuparem aquelas porções da terra que Deus havia dado ao povo por herança. Então, a partir de aqui, o que acontece? O salmista vai trazendo, ou melhor, vai recapitulando aquilo que Deus fez. E que a posse de tudo isso é do Senhor. De Deus é a terra e a sua plenitude. E se é de Deus, Deus dá a quem Ele quer. E quando Deus faz isso, Deus faz para a manifestação da sua glória, para que entre os povos se possa render graças ao Senhor, para que entre as nações se possa perceber que há um Deus, Senhor de todas as coisas. Ele diz no verso 8, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. O que ele está trazendo aqui? Que o meu povo, eu cuido deles. Eles fazem parte daquilo que é a minha ação neste mundo. Eles têm, sim, a partir daquilo que eu estabeleci, uma representação do reino neste mundo. Eles representam o reino, são representantes do meu reino. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. É uma representação
de que o povo de Deus ele tem um papel de embaixada do reino de Deus neste mundo. A igreja, meus irmãos, tem um papel muito importante. A igreja é a embaixada do reino de Deus nesse mundo. Deus, por meio da igreja, exerce, sim, de forma clara, ações de misericórdia, ações de justiça, ações de paz, ações de salvação e libertação para as pessoas. Deus, por meio da igreja, faz com que pessoas possam ser aproximadas deste reino. Ela é uma agência importantíssima do reino de Deus nesse mundo. Essa rejeição que há da igreja, muitas vezes, é porque esquecem que a igreja não é apenas uma organização, é um organismo vivo. A igreja tem uma organicidade. E por meio desse organismo, os membros exercem as funções que o próprio cabeça estabeleceu. Sabemos que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. E que por meio de Cristo a igreja exerce e continua a exercer a sua obra neste mundo, comissionada a levar o evangelho a todas as pessoas. Somos sim, meus irmãos, embaixadores de Deus, reino de sacerdotes, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos para a glória de Deus. Isso é importante se dizer. Observe que ele continua aqui. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. O que Deus está dizendo? É que essas nações serão subjugadas. Serão subjugadas. Elas, por mais que sejam nações ímpias, que ocuparam ali a terra, né? Mas que serão subjugadas, porque Deus ele está no controle não só do seu povo, mas de todos os reinos da terra. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E ele continua a dizer aqui no verso 10, quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Aqui é como se estivessem encampando uma ação contra a cidade fortificada, para tomar de volta essa terra, tá? E o que acontece ao se fazer essas perguntas? A cidade fortificada, muito provavelmente, só para trazer uma contextualização histórica, é Petra. Sei que algumas pessoas que gostam de história vão agora identificar mais facilmente. Então, ele está dizendo, quem me conduzirá? O salmista sabia que o povo de Deus não pode ser conduzido apenas por um general humano. Não pode ser conduzido apenas por uma intenção humana de vencer. O povo de Deus precisa ser conduzido pelo próprio Deus. É por isso que ele diz, não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Então, se Deus não sai com os exércitos, se Deus não está com eles, como eles vão retomar aquilo que Deus os deu? O que há de reconhecimento aqui? De que a força do povo de Deus não está na habilidade do povo, mas está no próprio Deus. Quem concede vitória ao povo de Deus não é a capacidade e o poder bélico do povo, mas é a própria ação de Deus concedendo vitória e derrotando os inimigos. Às vezes a gente tem uma impressão de que houve, durante a história de Israel, uma forma em que o povo foi aprendendo a desenvolver habilidades especiais de guerra para derrotar os inimigos. Isso é muito desmistificado a partir da realidade do texto bíblico. Porque se você vai ver como Deus fez com que o povo vencesse certas batalhas, do ponto de vista estratégico de guerra, não faz o menor sentido. Não faz. Por mais que se tente racionalizar isso, você ficar dando volta numa muralha
cantando louvores e de repente dá uns gritos e a muralha cair, irmãos, a muralha não caiu com o grito do povo. Ou você acredita que caiu? Entenderam? Outra coisa é você levar cântaros para uma batalha enquanto o exército está fortemente armado. São coisas que a gente vai vendo na história do povo de Deus e a gente vai entendendo que isso era uma forma de Deus mostrar para eles que ele pegava as coisas que pareciam sem nenhum valor e transformava em coisas extremamente valiosas para dar vitória ao povo de Deus. Para mostrar que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Para mostrar que não é a capacidade humana que faz com que o seu povo possa vencer as batalhas, mas é a comunhão que eles têm com Deus. Que a gente possa aplicar isso para a nossa vida também. Que a gente não chegue a um patamar de nos auto-orgulharmos das nossas capacidades. Das nossas capacidades profissionais, das nossas capacidades de oratória, das nossas capacidades de convencimento. Porque se a gente passar a agir assim, meus irmãos, a gente está usurpando a glória de Deus. Que não façamos isso. Que possamos agir com humildade, reconhecendo que sem Deus somos totalmente impotentes, totalmente vulneráveis. Sem Deus não venceremos as batalhas. Precisamos nos fortalecer em Deus. E aí está claro isso porque os versos posteriores, eles deixam isso claro, diz o texto. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Pare, reflita nessas duas sentenças. Presta-nos auxílio na angústia. Ele está pedindo a quem? Ele reconhece que quem que presta auxílio na angústia? Deus. Pois vão ao socorro do homem. Irmãos, por mais que o ser humano, na sua capacidade de desenvolver medicamentos, de desenvolver técnicas psicológicas para auxílio das pessoas que estão vivendo dificuldades, angústias, lutos, depressão e etc. Essas coisas são dons da graça comum de Deus para que a gente possa encontrar apoio e para que a gente possa ter suprido as nossas necessidades nesses contextos. Ainda assim, o efeito disto ser positivo ou não depende de Deus. Depende de Deus. É Deus quem faz com que os homens tenham inteligência para poder buscar, por meio da ação da ciência, medicamentos, princípios ativos para tratar alguns tipos de adoecimentos, inclusive adoecimentos psiquiátricos. É Deus também que faz com que técnicas, da psicologia possam ser usadas para favorecer pessoas. Então, quando a gente não reconhece isso, a gente está, de alguma forma, entendendo que o ser humano fez isso de forma alheia à graça comum de Deus. E isso não é o que acontece. Até mesmo para um remédio fazer efeito, por mais que o princípio ativo esteja ali, de pessoa para pessoa isso varia. Não é verdade? Quantas pessoas passam tanto tempo para poder se adaptar a uma determinada medicação e percebem que não fez efeito para ela, fez para várias pessoas. Há pessoas que tomam uma medicação e têm a reação adversa, tem que suspender aquela medicação. Então tudo depende, no fim das contas, de uma ação divina para que aconteça. Em última instância, quem nos auxilia é Deus. Em tudo. Em tudo. Porque todo bem, toda boa dádiva,
ela não procede daqui, da nossa humanidade caída. Ela é um dom da graça de Deus para nós. Então, se temos recebido algum auxílio na nossa angústia e na nossa dificuldade, que saibamos dar a Deus o crédito, para que não achemos que o ser humano pode agir alheio a Deus e proporcionar algum tipo de bem a alguém. Não. Vão é o socorro do homem, se não for Deus que esteja agindo. É importante esse reconhecimento da nossa parte. E por fim, em Deus faremos proezas. A gente fazer proeza já é uma coisa um pouco exótica, vamos colocar assim. Porque proeza subtende a algo extraordinário. A gente não é capaz de fazer coisas extraordinárias se Deus não conceda a nós fazer. Mas Deus, ele nos faz viver essa experiência muitas vezes. Isso aconteceu com o povo de Israel vencendo exércitos que eram muito maiores que eles, com muito mais capacidade de guerra, né, de violência e agressão. E Deus fez com que eles vencessem esse exército de forma miraculosa. Deus também nos faz vencer os nossos adversários. Às vezes os nossos adversários não são exércitos, né? Mas é um adoecimento que a gente está vivendo, é uma aflição que temos passado devido a algum relacionamento, é a dificuldade em saber que alguns dos nossos planos não vão acontecer da forma como esperávamos. Deus nos faz superar essas coisas. Ele nos faz superar essas coisas porque é Ele quem nos sustenta. Meu irmão, minha irmã, eu oro a Deus para que, nesse momento de aflição, de dificuldade, não busquemos socorro naquilo que o ser humano pode oferecer simplesmente. Que possamos usar daquilo que Deus tem dado ao ser humano de conhecimento, mas que possamos glorificar a Deus, reconhecer que é Deus que tem nos sustentado, que é Deus que firma o nosso coração, que é Deus que nos move a entoar louvores ao seu nome. Porque Deus, ele é grande em misericórdia e em fidelidade. Porque a sua glória, ela esplende sobre toda a terra. Porque Deus, ele proporcionou para nós a nossa salvação por meio de Cristo Jesus, e é isso que nós necessitamos, porque Deus cumpre as suas promessas. Porque Deus nos faz saber que todas as coisas que temos e usufruímos como povo dele são dádivas das suas mãos, e que possamos buscá-lo, sobretudo, para que ele possa reacender a esperança em nosso coração. E Deus aplique essa palavra em nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, amado e eterno, muito obrigado pela oportunidade que nos concedes de estarmos aqui. Ó Deus, muito obrigado por teres regenerado o nosso coração que antes era escravo dos prazeres pecaminosos, tinha por Senhor o príncipe deste mundo, mas que tu nos transformaste por meio da ação do teu Espírito Santo em nós, nos concedendo fé para que a nossa confiança não esteja mais em nós mesmos e nas coisas criadas, mas que a nossa confiança possa estar dirigida ao único que é digno de toda a nossa fé e da nossa confiança, que és tu, ó Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que tenhamos sempre a disposição de te louvar e de te adorar, de te render graças por todos os benefícios que tu nos tens feito até aqui, porque grande é o teu amor e a tua verdade. Grande é a tua aliança com a qual tu te relacionas conosco em fidelidade. Muito obrigado por teres nos salvado,
por teres nos dado o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que pudéssemos ter de volta a presença, a tua presença, a presença do teu Espírito sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer que tu és um Deus que cuida do teu povo. Tu és um Deus que estabeleces para ele, Senhor, motivos de sobra para que ele possa reconhecer que tu tens cuidado de nós. Tu não só nos mantens, tu nos dás vitória em meio às dificuldades e às adversidades. Possamos tributar a ti, Senhor, exaltação e glorificação do teu nome. Que possamos reconhecer que és tu quem nos presta auxílio nos momentos de angústia e que não são os seres humanos que nos conseguem aplacar essa dor e esse sofrimento que por vezes sentimos em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecer em ti, porque a nossa vitória, Senhor, não está nas nossas mãos, mas está em ti, Senhor. E é por meio de ti que nós fazemos proezas. É por meio de ti, Senhor, que vencemos os nossos obstáculos. É por meio de ti, Senhor, que somos fortalecidos dia a dia. Que novos tempos, Senhor, possam vir sobre nós, tempos de refrigério. Tempos, Senhor, em que a tua igreja possa perceber a tua fidelidade no cumprimento das tuas promessas sobre as nossas vidas. É isso que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenham um bom restante de semana e até a próxima leitura orante dos Salmos.